Portal Guia-me na Flick 2016, estamos ao lado do pastor Luiz Saião, que também é um renomado teólogo no nosso país. Pastor, muito obrigada por esse espaço, por mais uma vez a gente poder conversar sobre as coisas de Deus. E gostaríamos de entender, você como é um estudioso, né, linguista bíblico, hoje os cristãos têm uma variedade de versões bíblicas disponíveis. Na sua visão, a que ponto isso é benéfico e a que ponto isso prejudica a fidelidade às escrituras originais? Bom, obrigado, Luana. É um prazer estar aqui com o portal Guia-me e a gente poder pensar sobre uma questão tão importante. A gente precisa entender que a gente vive numa sociedade com liberdade. E liberdade não há o que a gente possa fazer para poder, de alguma maneira, ter diretriz, contornar essa questão da multiplicação de versões. Na verdade, o texto mesmo que a gente tem como referência máxima é só o texto original. Ou a pessoa aprende grego, hebraico, aramaico, ou a pessoa vai ter que contar com as versões. O que acontece? As versões são necessárias porque nós temos algumas mudanças significativas, né? Por exemplo, pouca gente faz ideia que João Ferreira de Almeida, quando começou a traduzir a Bíblia, era adolescente e não tinha recurso nenhum à sua disposição. Era muito limitado. Nem de perto as versões de Almeida que a gente tem hoje se parecem com a Almeida original. É uma outra linguagem do século XVII e do século XVIII que muda muito. Então as versões são necessárias. A questão é que se essas versões são fundamentadas ou não. Porque nós temos mudança na pesquisa bíblica, o que a arqueologia traz de conhecimento e entendimento que nos ajuda a entender melhor certos textos bíblicos. Nós temos a própria pesquisa linguística avançada, não só pelo conhecimento do hebraico antigo, mas das línguas semelhantes que havia no tempo antigo e a mudança da própria realidade da língua portuguesa, né? O português que a gente fala em 1940 não é igual ao de hoje. Então essas mudanças, vamos dizer, revisões são necessárias porque o texto fica desatualizado, já que ele pretende refletir o original, mas também quer comunicar para a pessoa que está aqui hoje, né? Então a ideia de novas versões é bem-vinda, só que de fato o problema, falando bem, sei que a gente pode falar o português claro aqui, né? É quando a gente tem talvez gente que tem interesse apenas no aspecto comercial de um projeto e não faz isso com a devida responsabilidade, e aí a gente tem uma série talvez de versões que podem sair sem o devido trabalho acadêmico, técnico, sério, responsável, e a gente sai prejudicado. O que a gente deve fazer? A gente deve analisar. Tem um texto, tem uma versão, quem que fez? Quem está por trás disso? Qual é a expertise envolvida? Qual é o conhecimento que está aí? E se isso é abalizado ou não. Uma vez que a gente tem algo que pareça duvidoso, então é melhor a gente reconsiderar, porque vão surgir versões que não refletem adequadamente o texto e outras que são muito boas e nos ajudam a entender da melhor maneira possível o texto bíblico. E de que forma, na prática, o cristão consegue identificar qual versão é mais fiel à escritura original, qual trabalho foi feito com seriedade e se o Senhor até mesmo tem versões para indicar para os leitores? Sim. Então o que acontece? Quando você vê certas organizações que são historicamente marcadas pelo seu trabalho de seriedade, por exemplo, você tem uma editora como a editora Vida Nova, que sempre publicou material técnico acadêmico. Você vê a própria editora Agnos, que também tem uma responsabilidade editorial. Você tem uma Sociedade Bíblica do Brasil. Você tem uma Bíblica Internacional que tem uma história de publicações definidas com bastante clareza sobre a sua proposta. Então, quando alguém no ambiente desse lança uma versão, você diz, não, peraí, aqui a coisa deve ter seriedade. E aí a gente deve procurar, ninguém pode substituir esse trabalho de ler, né? Quando surge a versão, então, por exemplo, uma versão quando é lançada, ela tem lá, né? E quem trabalhou, quais são os critérios, quais são as referências utilizadas, que tipo de base, quanto tempo demorou. Nesse caso, você entende
proposta. Então você tem boas versões em português, elas têm finalidades diferentes. Por exemplo, se você pega uma pessoa com pouquíssima educação e você der para essa pessoa uma versão revista atualizada, segunda edição, ele vai sofrer. Se ele tem 4 anos de escolaridade, se ele for ver uma nova tradução da linguagem de hoje, ele vai aproveitar melhor. Então, uma nova tradução da linguagem de hoje é uma boa versão, uma atualizada é uma boa versão. Almeida Século XXI, que eu trabalhei como coordenador exegético, é uma excelente versão. Nova versão internacional da Bíblia. Não só as que eu estou envolvido, há outras versões que são boas e legítimas. Agora, claro que há versões que, vamos dizer assim, ficam mais devendo e deixando a desejar quando você considera todos os critérios técnicos envolvidos na questão da tradução. Quando se fala da língua hebraica, podemos perceber que o hebraico é uma língua muito complexa, as palavras têm significados muito complexos. E como conseguir trazer isso para a nossa língua que não é a mesma, não tem o mesmo formato da língua hebraica? Então, graças a Deus hoje, com a pesquisa aprofundada, a gente de fato sabe muito sobre o hebraico antigo. Só que, digamos assim, o hebraico, num certo sentido, é uma língua simples, porque ela diz muito com pouca coisa. Só que na hora de traduzir isso, como existe possibilidade de entender a coisa de 2, 3 maneiras, a gente tem que ter um trabalho extra para saber de fato o que está acontecendo. É como você pega em português. Eu vejo a palavra manga. Pode ser manga de camisa, pode ser manga fruta, ou pode ser o sujeito manga do outro, né, que satiriza, ironiza, dependendo da região do país. Então, da mesma maneira, o hebraico, às vezes, ele dá um trabalho na hora de você traduzir. E aí, hoje você tem comentários técnicos. Pra você ter uma ideia, tem um estudioso de Levítico, o melhor estudioso do mundo, chamado Jacob Milgrom. O comentário dele de Levítico de 1 a 16 tem 1000 páginas. E é só questões técnicas. Então, quando você tem esse material à disposição, na hora que você vai fazer a tradução, você consulta os melhores do mundo. Nesse caso aqui, o que é que esse cara que é o maior diz? O que os maiores especialistas... Então, aí a gente tem condições de, por um estudo aprofundado da semântica da língua, da sintaxe e dos melhores especialistas, tomar a decisão mais razoável do ponto de vista técnico e científico. Então, às vezes é trabalhoso, mas dá para fazer bem feito. Em países majoritariamente cristãos, como o Brasil, os Estados Unidos, alguns países da Europa, nós temos diversas versões e facilidade, ao acesso às escrituras sagradas. E alguns países remotos nem sequer têm acesso à Bíblia na própria língua. De que forma você encara isso através do trabalho missionário? Você acredita que a igreja precisa trabalhar melhor para que a Bíblia chegue a esses locais? Com certeza é um dos grandes desafios que nós temos. Tem uma ideia, a Índia tem mais de 800 línguas diferentes. Existem alguns países do mundo onde há um esforço acentuado de estudiosos. Existe uma organização, por exemplo, que está nos Estados Unidos, chamado Summer Institute of Linguistics, e ele tem escritórios no Brasil e em outros lugares do mundo, onde só se treinam especialistas em linguística para pegar uma língua do zero, aprender a estudar para depois traduzir a Bíblia. A dificuldade disso é que isso é o trabalho de uma vida, Chegar num povo no interior da Ásia, da África, das Américas, de qualquer lugar do mundo, chega lá do zero e passar uns 5, 8, 10 anos aprendendo a língua, depois fazer a escrita fonética dessa língua, e depois começar a ver a diferença dos conceitos, trabalhar para começar uma tradução. Eu acompanhei de perto na minha vida o trabalho feito na língua dos xerentes, pelo pastor Gunther Carlos Krieger, ligado aos batistas brasileiros, e é impressionante o resultado disso. A necessidade é grande, a responsabilidade da igreja deve apoiar, porque afinal de contas a Bíblia diz que de todos os povos, tribos e raças, de todas as línguas e nações chegarão lá, e fazer parte da grande comissão de pregar o Evangelho envolve essa responsabilidade missionária, e isso é muito importante. Agora, veja bem, algumas línguas importantes do mundo têm versões antigas incompreensíveis, que você
hoje precisa de uma revisão acentuada, porque o povo já não entende uma versão que foi feita há 200 anos atrás. Então essa necessidade é um ministério muito importante, válido até os dias de hoje. Você está trazendo aqui na FLIC a Bíblia Brasileira de Estudos. Conta um pouco para a gente sobre esse trabalho. A Bíblia Brasileira de Estudos é um projeto muito especial. Por quê? Porque partindo da Escritura a gente vai ver o quê? Que Deus se tornou homem. Todo homem quer ser Deus, mas só Deus quis ser homem, né? Então Deus, quando na pessoa de Cristo está entre nós, a gente vê a maneira como Deus desce ao nosso nível. Isso traz o que a gente chama de princípio encarnacional da teologia. É quando a gente chega no nível da criança para conversar com ela. Da mesma maneira, o apóstolo Paulo, quando vai pregar o evangelho em Atenas, ele não sai citando o versículo, ele cita os poetas gregos. Então, a Bíblia, a sua mensagem, para fazer efeito no Brasil, precisa ter a ligação entre o que ela tem a nos dizer com a cultura brasileira. Então, tem perguntas, por exemplo, que se faz na Indonésia sobre a Bíblia, que se faz na Finlândia, que se faz no México, mas são diferentes das perguntas do Brasil. Então, um grupo de gente, desde as mais experimentadas, menos experimentadas, gente de lugares diferentes, com experiências diferentes, fizeram comentários. Eu fui o editor-geral do projeto, do texto, com notas linguísticas, notas técnicas, teológicas, hermenêuticas, mas muitas notas contextuais e notas voltadas para a realidade brasileira. Por exemplo, a gente tem coisa especial no Brasil, que é o jeito de ser do brasileiro, muito amável, muito fraternal, e essas coisas aparecem na Bíblia, mas nós temos problemas, né? Temos corrupção, temos impostos injustos demais, temos uma série de coisas, e essas coisas que aparecem no texto têm conexão com a gente, elas são colocadas lá. Então você vai encontrar coisa de Antônio Vieira, comentando na nossa literatura aquilo que aparece no famoso sermão da 60ª, ao falar da tentação de Jesus. Tem coisa de Vinícius de Moraes, tem coisa dos Lusíadas, de Fernando Pessoa, tem a história do Dom Pedro II, que é o imperador que sabia hebraico, traduzia para o hebraico, do hebraico amava a Bíblia. Tem uma série de coisas da história brasileira e da literatura brasileira e da cultura que tem ligação com a Bíblia, a gente não sabe. Então essa ligação, tanto do ponto de vista da sintonia, da apologética, daquilo que tem pertinência, ela está no texto. Então, ficou muito extraordinário, ficou muito legal, e o nosso desejo é que a pessoa não só seja tocada no seu coração e conheça o Evangelho, mas que a Bíblia, entrando no cerne da cultura, ela construa um Brasil diferenciado para a honra e glória do Senhor e a mudança benéfica do nosso país, porque a Bíblia é simplesmente o máximo, ela é a palavra de Deus.